gente vai aprender como usar um multímetro. Então, esse é o famoso multímetro. É com ele que a gente usa para medir a corrente elétrica, a tensão e também a resistência do nosso circuito. Nele tem alguns balõezinhos com alguns valores. Esses balõezinhos a gente usa para medir determinadas coisas. Esse V com um traço e um tracejado embaixo é usado para medir tensão contínua. Esse em azul aqui, que tem o símbolo do ohm, é usado para medir resistência. Esse A aqui, com um traço e um tracejado embaixo, é usado para medir ampere, que é a nossa corrente elétrica. Esse V com um tiozinho aqui é usado para medir tensão alternada. O que a gente vai precisar usar é da tensão contínua, medidor de resistência e para medir a corrente. Esse meu multímetro é igualzinho que você tem na sua casa, só muda a cor. Junto com o multímetro, a gente tem dois cabos com duas pontas de prova, um preto e um vermelho. O cabo preto, a gente vai conectar nesse último buraquinho aqui. O vermelho, a gente vai conectar nesse segundo aqui, ó, onde tem o V, o símbolo do ohm e o miliamperes, que é aqui que a gente vai medir tudo. Eu montei um circuitinho aqui bem simples, bem fácil. Só o resistor e o nosso LED. A fonte de tensão ainda não está ligada na tomada, por isso o LED está apagado. A gente vai começar medindo a corrente elétrica desse circuito. Qual o valor da corrente desse circuito? Vamos lá. Para medir a corrente, eu disse que é nesse balãozinho aqui do A. Como a gente não sabe, não faz ideia de qual corrente que está passando por esse circuito, a gente vai colocar no maior valor que há dentro desse balãozinho aqui da corrente. E o maior valor que tem dentro desse balãozinho aqui é o 200 miliamperes. Mili, 10 a menos 3, 200 vezes 10 a menos 3 amperes. Esse outro aqui é 20 miliamperes e esse outro aqui é 200 microamperes. Micro é 10 a menos 6, ou seja, um valor bem pequenininho. Então, vamos começar medindo aqui por 200 miliamperes. Vamos lá. Para a gente medir a corrente de um circuito, a corrente tem que passar por dentro do nosso multímetro. Para a nossa corrente passar por dentro do nosso multímetro, o nosso multímetro tem que estar dentro do circuito, certo? Certo? É por isso que quando a gente vai medir a corrente elétrica do nosso circuito, a gente tem que abrir o circuito. A gente tem que abrir o nosso circuito e colocar o nosso multímetro em série com o circuito. A gente coloca em série para que a corrente saia da nossa fonte de tensão, entre pelo nosso multímetro, ele vai calcular a corrente continua caminhando, ela sai pela outra ponta de prova e passa pelo nosso circuito e sai de novo. Entendeu? O circuito fica fechado. Você deve estar se perguntando, mas o multímetro não interfere no valor da corrente do circuito? Boa pergunta. Ele não interfere, sabe por quê? Porque a resistência interna que tem dentro do multímetro é muito baixa, é quase nada. Então, a corrente passa normalmente por ele sem nenhum problema.
Agora, se a resistência interna do multímetro fosse alta, ele funcionaria como um resistor também no circuito. Mas como a resistência interna do multímetro é muito baixa, não interfere no cálculo da corrente elétrica. Eu vou fechar o circuito novamente, só para mostrar para vocês que o nosso circuito está funcionando. E vou ligar na tomada a nossa fonte de tensão. Liguei na tomada, o LED acendeu. O nosso circuito está funcionando. Agora, para a gente medir a corrente elétrica que passa pelo circuito, a gente tem que abrir o circuito e colocar o multímetro em série com o circuito. Vamos abrir o circuito. Circuito aberto, não passa corrente, o LED apagou. Peguei as pontas de prova e vou colocar aqui. Coloquei as duas pontas de prova, o LED acendeu, circuito fechado. Olha ali no nosso multímetro. O nosso multímetro está medindo 13,2 miliamperes. Como 13,2 é um valor menor que 20 miliamperes, a gente pode mudar aqui para 20 miliamperes para ter uma maior precisão. Vamos ver. O valor que o nosso multímetro está acusando, que ele está medindo, é 12,77 e pouco. 7,5, 7,4. Portanto, a corrente elétrica do circuito é 12,75 miliamperes. Você deve estar se perguntando, mas o que acontece se a gente trocar as duas pontas de prova? Se a gente colocar a ponta preta e depois a ponta vermelha, vamos ver o que acontece? Será que muda alguma coisa? Não muda o valor. O que vai mudar é um sinal negativo. O valor continua o mesmo, 12,7 alguma coisa miliamperes. A única diferença é que agora o nosso valor está negativo. Acusa que as nossas pontas de prova estão inversas. Ao contrário. A gente coloca a ponta de prova vermelha no fio vermelho. Olha lá. Nosso valor está positivo de novo. Pronto. Medimos a corrente. Agora, vamos ver como é que a gente mede a tensão do circuito. Bom, a tensão que chega no nosso circuito é uma tensão contínua. Porque o nosso carregador transforma a tensão alternada da tomada em tensão contínua. Para a gente medir tensão contínua, a gente vai usar esse V com um tracinho e um tracejado embaixo. Como eu disse, quando a gente calculou a corrente do circuito, quando a gente não sabia da corrente, a gente colocava num número maior, num valor maior dentro do balão da corrente. Aqui na tensão, não é diferente. Como a gente não sabe o valor da tensão do nosso circuito, a gente coloca um valor maior, 200 volts. É um valor bem alto. Se a gente quer medir a tensão de algum componente, a gente coloca o multímetro em paralelo a ele. Vou colocar a nossa tensão na tomada. Acendeu o LED. Vamos medir a tensão do LED. Vocês conseguem ver ali no multímetro?
a tensão que está presente no LED desse circuito é 2,1 volts. No nosso circuito, a gente não tem só o LED como componente, a gente também tem o resistor. Aqui no nosso kit, a gente consegue medir. Ó, vou colocar aqui uma ponta de prova. Deixa eu pôr mais pertinho para vocês verem. E a outra escondidinha aqui de baixo, ó. Viu? A tensão é 2,9 volts. Como a gente viu que é bem menor que 20, vamos por aqui no 20. Ó, 2,1 volts. A tensão sobre o LED, sobre o resistor, 2,94. Por que que tá o sinal negativo lá? Porque eu inverti as pontas de prova. Se eu colocar as pontas de prova da maneira correta, o nosso valor fica positivo. É apenas isso que muda. Ah, mas se eu quero medir a tensão de todo o circuito, você pode? Claro que pode. Para medir a tensão do circuito inteiro, basta você colocar as pontas de prova no começo e no fim do circuito. Ó. A tensão do circuito todo é 5 volts. 5,06 volts. E se a gente quiser medir o valor da resistência utilizando o multímetro? O mais importante de tudo é, antes de qualquer coisa, você tirar o nosso circuito da tomada. Não pode haver alimentação do circuito. Então, vamos tirar ele da tomada. Tirei ele da tomada, o LED apagou, não há mais alimentação do circuito. Agora sim, a gente pode pensar em medir a resistência do circuito. Antes disso, não pode estar ligado na tomada. Agora, se a gente quer medir o valor desse resistor, no caso desse circuito só tem esse resistor mesmo. A gente vai colocar o eixo giratório do nosso multímetro aqui no balão da resistência, onde tem o símbolo de ohm aqui. Como a gente não sabe o valor do resistor, a gente coloca em um valor alto. 200K. Se a gente colocar as pontas de prova com o circuito desligado fora da tomada, não pode esquecer disso. Se a gente colocar as pontas de prova no circuito, nas pontas do nosso resistor, o visor do nosso multímetro vai continuar mostrando 1. Ele não vai medir a resistência do nosso resistor. Para que a gente consiga medir o valor da resistência, a gente tem que desconectar o resistor do nosso circuito e medir o valor da sua resistência. O multímetro está medindo 0,2, o valor da resistência. 0,2 porque a gente colocou aqui em 200K. Então, a gente pode diminuir. Vamos diminuir para 20K. Vou colocar aqui.
0,22. Vamos diminuir para 2.000. 2.000 ohms. E colocarmos as pontas de prova no resistor, ele vai apontar 220 ohms. Que é o valor que consta aqui, na nossa peça. Aqui a gente tem outro resistor que a gente não sabe o valor da sua resistência. Vou colocar ele aqui, mas você pode segurar na mão mesmo. Como a gente não sabe o valor da sua resistência, a gente tem que colocar o maior valor do balão da resistência aqui, no nosso multímetro. Vamos lá. A gente pode colocar em qualquer lugar o nosso resistor, segurá-lo. Tá medindo 0,02, certo? Tá medindo 0,02, vamos colocar numa escala menor. Você pode colocar aqui também, ó. Ou na mesa. Ó, tá medindo 2,0. 2K. O nosso resistor mede 2K. 2.000 ohms. Como a gente tem ainda escalas menores, vamos colocá-la aqui na escala do 20K. Olha lá. 2,00. Ou seja, 2K. Bom, mas se a gente quiser saber o valor da resistência equivalente, ó, veja nesse circuitinho aqui com 2 resistores. Se a gente quiser saber a resistência equivalente desses resistores, basta a gente colocar uma ponta de prova no começo e a outra no fim do circuito, para a gente conseguir medir a resistência equivalente. Mas primeiro, lembre-se de checar se não está na tomada, se o seu circuito não está sendo alimentado. Se o seu circuito estiver sendo alimentado e você colocar as pontas de prova do seu multímetro no circuito, o seu multímetro queima. Por isso que não pode estar ligado na tomada. Vou deixar até o carregador aqui, ó. Quando a gente não sabe a resistência equivalente do nosso circuito, assim como a gente não sabe o valor de uma resistência só, a gente coloca no maior valor dentro do balãozinho aqui da resistência do nosso multímetro. Aqui onde tem o símbolo de ohm. Aí a gente pega as pontas de prova e coloca uma em cada terminal. Ó, o nosso multímetro nem consegue medir porque o valor é muito baixo e a gente colocou aqui numa escala muito alta, então vamos diminuir. Vamos colocar as pontas de prova de novo. Ó, ele tá lendo o valor 0,4. 0,4 nessa escala que a gente colocou, que é 200K ohms, então é 0,4 vezes K ohm. Isso vai dar mais ou menos 400. Então, a nossa escala ainda tá muito alta. Vamos diminuir. Agora, ele acusou 0,38 vezes o nosso K, dá mais ou menos 380. Vamos diminuir mais. 2.000 ohms.
O nosso multímetro está acusando uma resistência equivalente de 428 ohms. Então, a resistência equivalente desses dois resistores é 427,28 ohms. Depois de ter usado o nosso multímetro, não se esqueça de desligá-lo. E aí, entendeu como que mexe com o multímetro? Legal, né? Você ainda tem dúvida? Se tem dúvida, põe suas dúvidas nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.